Daqui a pouco nós estaremos participando da ceia do Senhor. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você está aqui essa noite. Porque Deus tinha algo para tratar contigo e tratar comigo essa noite. Por isso que nós estamos aqui. Costumo dizer que nós não vemos à igreja porque nós queremos vir. Nós vemos à igreja porque o Senhor nos traz até aqui. Porque Ele nos ama e Ele quer falar conosco. Amém? Então nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Nós estamos vivendo próximos da volta de Jesus. E como nós vivemos aqui nessa terra, nós sabemos que nós não somos dessa terra, amém? Nós somos apenas passageiro por ela. Foi como eu já disse várias vezes, a nossa pátria está nos céus, não está aqui. Mas nós vivemos e sabemos que existe a ordem natural da humanidade para viver nessa terra. Qual que é a ordem natural da humanidade? Nós nascemos, amém? Crescemos, nos multiplicamos, envelhecemos e morremos. Essa é a ordem natural da humanidade. Todos nós nascemos, todos nós crescemos, nos reproduzimos, fisicamente ou espiritualmente. Um dia nós vamos envelhecer. E um dia nós vamos morrer. Um dia nós não estaremos mais vivendo nessa terra. Pode ser que quando Jesus voltar, nós ainda estejamos aqui. E nós seremos o quê? Arrebatados junto com o Senhor nas nuvens e iremos para o céu junto com Ele. Mas para aqueles que já foram, serão ressuscitados e irão também com Jesus Cristo. Amém? Mas o que nós precisamos entender é que todos nós temos data de validade. Todos nós estamos na fila, todos nós temos uma senha, e um dia o Senhor vai nos chamar. Um dia o Senhor vai nos chamar. A verdade é que cada dia que passa na face da terra, nós ficamos mais longe do nosso berço e ficamos mais perto do nosso caixão. Porque a morte, ela não tem como fugir, não tem. Não tem como fugir da morte. Mas o que nós fazemos entre o nosso nascimento e a nossa morte é quem vai determinar, é o que vai determinar quem nós somos. E é o que vai determinar a nossa passagem para o céu ou não. Porque tudo que nós fizermos aqui nessa terra, nós vamos prestar conta um dia. E nós precisamos entender que existe 3 situações na nossa vida. Existe o passado, aquilo que já passou, o que nós vivemos antes do agora, é o que já passou. Aquilo que você viveu há meia hora atrás, você não vai viver mais. Você pode viver até momentos iguais, parecidos, mas a meia hora que você viveu atrás já passou, já foi. O teu passado, o meu passado, já se foi. Nós não vamos viver mais o nosso passado. Nós estamos vivendo o quê? O nosso presente, agora. Só que o meu presente, daqui a 5 minutos, não vai ser o meu presente que eu estou vivendo agora. Então existem 3 situações. Existem o nosso passado, o nosso presente, aquilo que nós estamos vivendo hoje, e o nosso futuro. Amém? É aquilo que ainda nós iremos viver. O nosso futuro ainda não chegou.
E muitas pessoas falam, o futuro ele é algo incerto. Não, meus queridos, o futuro ele é certo. Nós vamos viver lá no futuro. Deus já escreveu o nosso futuro. Deus já escreveu a história da nossa vida, tanto no nosso passado, como aquilo que nós estamos vivendo agora. E Deus já escreveu aquilo que Ele quer para o nosso futuro. Amém? Mas aquilo que Deus escreveu, muitas vezes não é aquilo que nós vivemos. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vontade e não a vontade de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que o nosso futuro seja o futuro que Deus escreveu para nós, não aquele que nós escrevemos. Porque Deus ele tem uma vontade, a bondade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes nós temos a nossa vontade. E a nossa vontade muitas vezes não é boa, perfeita e agradável para Deus. É só para nós. E muitas vezes Deus ele permite que aconteça algumas coisas na nossa vida, para que nós venhamos aprender. E quando nós aprendemos, nós entendemos que aquilo que se passou não era a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Quem escreveu o livro de Eclesiastes, meus irmãos? Quem? Isso mesmo, Salomão. Salomão, meus queridos, foi o homem mais sábio que já existiu. O homem mais sábio. E quando a gente lê o livro de Eclesiastes, a gente vê coisas maravilhosas. Grandes palavras de sabedoria. E no capítulo 12, versículo 1, Salomão diz o seguinte assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e chegarem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Amém? A palavra do Senhor foi lida. O tema da mensagem dessa noite é olhar para o para-brisas ou olhar para o retrovisor? Ponto de interrogação. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra foi lida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor quer falar com o teu povo. Que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor venha me usar para falar aquilo que o Senhor quer falar com o teu povo, Pai. Não palavras do meu coração, mas que venham palavras do teu Espírito Santo, Senhor. E abençoa o teu povo em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a palavra aqui apresentada a nós, ela nos faz refletir. Amém? Aquilo que Salomão nos aconselha. O que ele nos aconselha? Lembrarmos de Deus enquanto a nossa vida está andando. Enquanto há tempo, enquanto há esperança para nós sermos abençoados,
e agraciados pelo Senhor. Meus queridos, existem muitas pessoas com sorte na vida. Existem muitas pessoas com sorte. Existem muitas pessoas que conseguem muitas coisas na vida. Eu estou dizendo que é sorte por quê? Porque existem muitas pessoas sem Deus que conseguem muitas coisas na vida. Amém? Mas, quando nós lembramos do nosso Criador, nós não somos pessoas com sorte. Nós somos pessoas abençoadas, é diferente. Porque tudo aquilo que nós conseguimos, que tudo aquilo que Deus permite que aconteça na nossa vida, é Ele que provém para nós. Não é o mundo, não é o emprego, não é o patrão, não é a circunstância, mas é Deus que promove tudo para nós quando nós lembramos do Senhor na nossa vida. É diferente. É diferente quando nós lembramos do Senhor e de quando nós não lembramos do Senhor. Porque Deus, Ele cuida daquele a quem Ele ama. E quando nós nos derramamos na presença do Senhor, Ele cuida de nós. O que acontece muitas vezes, meus queridos, é que nós levamos uma vida em que nós deixamos Deus de lado. E nós tentamos fazer as nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós tentamos fazer as coisas do nosso próprio entendimento. E nós deixamos Deus de lado. E nós, muitas vezes, ignoramos a presença de Deus na nossa vida. E nós começamos a agir como se nós pudéssemos fazer tudo aquilo que nós precisamos para nós. Mas é um ledo engano, meus queridos, porque nós precisamos depender 100% do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos depositar 100% da confiança em Deus na nossa vida. Se nós queremos andar, nós precisamos de Deus conosco. Porque uma vida sem Deus não é uma vida abençoada. O camarada pode ter até sorte, mas ele não é uma pessoa abençoada. Porque abençoado vem de bênção, e bênção vem de quê? Vem de Deus. Tem muita gente que fala, eu sou abençoado, mas escuta, você não é ateu? Sou, mas sou abençoado. Então você não é abençoado. Você trabalhou e teve sorte na vida, só. Porque abençoado é somente aquele que tem as bênçãos de Deus sobre ele. Isso é ser abençoado. E a palavra do Senhor diz aqui, para nós lembrarmos do nosso Criador, enquanto nós temos vida. Lembrarmos do nosso Criador, enquanto nós ainda vivemos, nos dias da nossa mocidade. Para quê? Porque quem tem o Criador, meu querido, minha querida, tem as bênçãos de Deus. Porque quem não tem o Criador, quem não busca, quem não se lembra de Deus, a palavra do Senhor diz aqui, que vão vir dias maus, vão vir dias ruins, e que a pessoa que não tem Deus, ela vai dizer, eu não tenho prazer nos meus dias. E quando a palavra do Senhor nos recomenda fazer isso, eu quero dizer uma coisa para você, quando nós lembramos do nosso Criador, quando nós lembramos de Deus, quando nós caminhamos junto com o Senhor, pode vir os dias maus,
pode vir as dificuldades, pode vir as adversidades, mas nós seremos vencedores e jamais nós diremos que nós não temos contentamento nos nossos dias, porque o Senhor vai ser conosco. Meus queridos, a nossa vida é como se fosse um carro, amém? Nossa vida é um carro, e nós somos o motorista, nós somos o condutor, nós estamos dirigindo, e Deus coloca em nossas mãos essa vida no momento do nosso nascimento, quando nós nascemos, quando nós vimos a esse mundo, Deus coloca a direção nas nossas mãos. Mas como condutores deste carro, nós temos duas visões. Amém? Duas visões. Nós temos o para-brisa, que é um vidro enorme e grande que está na nossa frente. Nós temos esse para-brisa que nos faz olhar para onde estamos indo. É o para-brisa que nos direciona e nos dá a visão daquilo que está à nossa frente. E temos também o quê? O retrovisor, que nos faz o quê? Olhar para trás. Amém? Tem um para-brisa e o retrovisor. Se nós olharmos para o para-brisa, nós estaremos olhando para frente, e no retrovisor nós estaremos olhando para trás. E nós, quando olhamos para o retrovisor, nós olhamos pelos lugares onde nós já passamos. E ele nos dá uma ideia daquilo que ficou para trás. E também nos ajuda a ter uma grande noção para o que está atrás de nós, para aquilo que está atrás de nós, não venha trazer perigo e venha colidir na nossa traseira. Amém? São duas situações. O para-brisa que nos ajuda a olhar para frente e o retrovisor que nos ajuda a olhar para trás. Pois bem, precisamos ter em mente o seguinte, que o para-brisa é bem maior do que o retrovisor, ou não? Ele é bem maior. O para-brisa é grandão, o retrovisor é só um vidrinho pequenininho. E por isso, nós precisamos entender que isso nos leva a dois entendimentos importantes. O primeiro entendimento que nós precisamos ter a respeito disso: por que o para-brisa é grande e o retrovisor é pequeno? Conforme eu falei agora há pouco, aquilo que já passou, ficou para trás. Amém? Aquilo que está na nossa frente é para onde nós estamos indo. E é por isso que o retrovisor ele é bem menor do que o para-brisas, porque nós temos que olhar bem menos para aquilo que se passou na nossa vida e deixar aquilo que ainda está por vir com a visão 100%. Precisamos olhar sempre para frente, prestando atenção. Atenção no caminho. O para-brisa ele é grande, porque nós precisamos dar muito mais atenção àquilo que está à nossa frente. Deus sempre nos faz enxergar adiante. Amém? Deus quer que nós sempre enxerguemos adiante. Precisamos entender que o nosso amanhã vai depender do nosso hoje.
quisermos ser bem-sucedidos lá na frente, precisamos fazer as coisas certas hoje. Nós conhecemos a lei do plantar e colher, né? Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Sejam coisas boas ou ruins. Só que quando eu planto algo hoje, eu não vou colher agora. Amém? Eu vou plantar uma semente hoje, eu tenho que esperar a semente germinar. Primeiro a semente vai morrer, depois vai germinar, depois vai nascer os brotos, depois vai crescer a planta, depois que a planta crescer, ela vai começar a dar flor e depois vai dar os frutos. E é lá na frente que eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje. E isso, meus queridos, vale para feijão, vale para arroz, vale para milho. Amém? E tudo aquilo que nós plantamos hoje, a gente vai colher infinitamente mais do que nós plantamos, vamos colher infinitamente mais do que nós plantamos lá na frente. Porque se eu for plantar milho, eu vou abrir um buraquinho, jogar 3 grãozinhos de milho, vou enterrar. Quando nascer o pé de milho, vai nascer várias espigas, e cada espiga de milho vai dar muitos grãos. Então tudo aquilo que eu plantar hoje, eu vou colher lá na frente bem mais daquilo que eu plantei. Essa é a lei do plantar e colher, meus queridos. Se eu quero colher bênção lá na frente, eu vou ter que plantar bênção hoje. É o que eu falei, isso vale para arroz, para milho, vale para feijão, mas vale para o mundo espiritual, para o nosso mundo físico, para o nosso mundo profissional, para a nossa área conjugal. Quantos de nós temos feito o nosso casamento andar para frente? E quantos de nós temos patinado e não temos feito nada a respeito? Quantos de nós temos visto a nossa vida financeira ir de mal a pior e não fazemos nada para acertar isto? Quantas vezes nós estamos patinando na nossa vida profissional e nós não fazemos nada para arrumar isso? Nós precisamos fazer alguma coisa, meus queridos. Nós precisamos plantar. Porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Amanhã é o futuro de nós hoje. Amanhã é o nosso futuro de hoje. O que nós estamos vivendo hoje, amanhã já vai ser passado. Aquilo que fizermos hoje, seja bom ou ruim, vai nos dizer o que será das nossas vidas amanhã. Então nós precisamos entender, meus queridos, nós precisamos avaliar, nós precisamos meditar e tomar consciência daquilo que nós temos feito da nossa vida hoje. Lembra-te do teu Deus hoje. Tudo aquilo que formos fazer, coloquemos a Deus sempre em primeiro lugar. Porque se nós colocarmos Deus em primeiro lugar, se nós colocarmos Deus tomando conta do nosso início hoje, o nosso futuro estará nas mãos dEle. E Ele fará o melhor por nós. Ele cuidará de nós e nos colocará num lugar seguro.
Então nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de decisões. Nós precisamos tomar decisões. A nossa vida é uma vida de atitudes. Nós precisamos tomar atitudes. Nossa vida é uma vida de escolhas. E uma coisa é nós termos atitudes, decisões e escolhas sem o conhecimento de Deus. E a outra coisa é nós escolhermos as nossas vidas, tomarmos atitudes e tomar decisões baseadas naquilo que a palavra de Deus nos fala. Se nós queremos ser pessoas bem-sucedidas na vida, que nós venhamos tomar as nossas decisões de acordo com a vontade de Deus. Que nós venhamos fazer as nossas escolhas de acordo com a vontade de Deus. E que as nossas atitudes venham a ser atitudes que não venham envergonhar a Deus. Que venham glorificar o nome de Deus. Porque é para isso que nós fomos feitos. Para isso que nós existimos, para que o nome de Deus seja glorificado através de nós. Foi como a irmã Tânia falou, por que tantas pessoas hoje não querem vir para a igreja? O que elas têm enxergado na nossa vida? Que muitas vezes ela não tem vontade de estar na igreja. É lógico que nós temos que olhar para quem? Nós temos que olhar para Deus. Porque Deus é que é o nosso Salvador, é o consumador da nossa fé. Nós não temos que olhar para homens, mas muitas vezes, meus queridos, as pessoas olham para homens. E o motivo das pessoas não estarem na igreja, muitas vezes, é meu, é seu, é nosso. E nós precisamos tomar atitudes que glorifiquem a Deus na nossa vida. Que as pessoas venham olhar para nós e enxergar o caráter de Cristo em nós. Porque não adianta nada eu dizer que sou cristão e o meu testemunho de vida é um testemunho de vida incompatível com o cristianismo. Se eu sou cristão, eu sou um discípulo de Cristo, então eu tenho que viver como Cristo viveu e dar o meu testemunho como Cristo deu. Então nós precisamos andar olhando para frente, sabendo que o caminho que nós temos que percorrer, outro não vai percorrer por mim. O caminho que eu tenho que percorrer, eu que tenho que percorrer, meu querido. O caminho que você tem que andar, é você que tem que dar os passos. Porque lá na frente cada um vai dar conta de si próprio para o Senhor. Quantas vezes eu falo, às vezes a palavra está vindo e o camarada e a camarada falam, poxa, fulano poderia ter vindo na igreja hoje porque essa palavra é todinha para ele. Não é todinha para ele não, querida, essa palavra é para você, porque você que está aqui hoje, é você que está ouvindo essa palavra. Então não é para aquela pessoa, essa palavra é para você. É para a tua vida. Quando nós olhamos para frente, nós caminhamos para frente. E o retrovisor, meu querido, é um pequeno, ele é bem mais pequeno, pois ele é apenas uma ferramenta para que nós olhemos para trás só por precaução. Amém? Nós não devemos conduzir o nosso carro e o carro das nossas vidas olhando para o retrovisor, pois se assim fizermos, nós vamos causar um acidente, e esse acidente pode ser fatal. Se eu pegar o meu carro e começar a dirigir, e eu começar a olhar só para o retrovisor, meu querido,
Eu não vou ver o que está na minha frente, e eu vou bater naquele que está na minha frente, eu vou causar um acidente. Por quê? Porque eu estou olhando só para o retrovisor. O que é olhar para o retrovisor? É nós olharmos somente para aquilo que passou na nossa vida. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado. Não devemos olhar para trás. O que passou, passou. Deus tem uma nova história para escrever na nossa vida. Só que Ele não vai escrever uma nova história enquanto nós estivermos lá no passado. Aquilo que passou para servir de lição para nós. Mas nós temos que entender que o nosso passado é algo que precisamos olhar apenas de relance, para que ele não cause dano em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, Deus quer escrever uma nova história na tua vida. Mas enquanto você não deixar o passado para trás, Deus ele não vai começar a escrever. Porque quando Deus ele muda a página, ninguém pode trazer essa página de volta. Ninguém. Aprenda a conviver com o passado apenas como lição daquilo que Deus talvez quisesse ensinar para você. Ah, pastor, mas aconteceu umas coisas ruins, amém? Coisas ruins muitas vezes vêm nos ensinar ao que nós não deveremos fazer no nosso futuro ou no nosso presente. Se eu errei lá atrás, se eu enfiei o dedo numa tomada lá atrás e tomei choque, eu não vou querer enfiar o dedo na tomada novamente para tomar choque novamente. Eu vou aprender com aquilo que aconteceu. O que acontece muitas vezes, meus queridos, é que tem muita gente querendo tomar choque todo dia. Não deixa o passado. E nós precisamos entender que se aquilo que nós fizemos no passado está se fazendo mal para a nossa vida hoje, é porque nós não colocamos em Deus a primazia, nós não colocamos Deus em primeiro lugar lá no passado. E nós tomamos decisões erradas lá no passado. E nós não consultamos ao Senhor quando teríamos que consultar. Por isso que muitas vezes nós patinamos, nós erramos, nós tomamos na cabeça, muitas vezes nós nos entristecemos, nos magoamos, nos decepcionamos, porque muitas vezes as decisões que nós tomamos lá no passado não foram decisões baseadas na vontade que Deus tinha para nós lá. Mas existe duas vontades de Deus. Existe a vontade perfeita, que é quando nós vivemos na vontade daquilo que Deus quer para nós. E existe a vontade permissiva de Deus, que Ele permite que nós passemos por aquilo para que nós venhamos aprender. Muitas vezes nós chegamos, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo, precisa acontecer isso ou aquilo. E Deus ele não concorda com aquilo, mas Ele já viu que... É engraçado, meus queridos, quando nós pedimos algo para Deus, pedimos direção para Deus, muitas vezes pedimos estratégias para Deus, e nós não esperamos Deus falar. Meu querido, se você tem pedido estratégia para Deus, direção para Deus, pede estratégia e se aquete, e espere Deus falar e te dar estratégia.
Porque muitas vezes nós pedimos uma estratégia para Deus, e antes de Deus responder, a gente já está fazendo aquilo que a gente queria fazer. A gente não espera Deus falar sim ou não. Meus queridos, Deus é igual um semáforo. É vermelho, amarelo ou verde. É sim, é amarelo, espera, ou é vermelho, não. Mas uma coisa que eu vou dizer para você, quando você pede algo para Deus, uma estratégia, uma direção, Deus, Ele te dá a estratégia e a direção. Então, espera Deus falar com você antes de você tomar uma decisão, antes de você tomar uma atitude. A minha vontade é fazer isso. Aí a gente chega e dobra o joelho e fala: Senhor, eu devo fazer isso ou não? E aí a gente levanta da oração e já vai fazer, porque a minha vontade é fazer. Mas de repente Deus queria esperar uma semana para responder. Só que quando Deus fala não, você já fez. E aí Deus olha para nós e diz o seguinte: olha, já que você fez, agora vamos esperar qual vai ser o resultado dessa façanha que você fez sem a minha direção. Lá na frente o que acontece? O crente quebra a cara. Ah, Senhor, mas eu orei, eu coloquei na tua presença, mas Deus não respondeu, ainda quer terceirizar, jogar a culpa em Deus ainda, como se Deus fosse culpado das decisões erradas, como se Deus fosse culpado dos caminhos errados que a gente muitas vezes toma na nossa vida. É engraçado, a gente culpa até Deus às vezes. Ah, mas eu orei, eu coloquei na presença de Deus, por que eu quebrei a cara? Porque você não esperou Deus falar. Quando você falar com Deus, aquieta o teu coração. Deus, Ele vai usar um louvor para falar com você. Deus, Ele vai usar alguém para falar com você. Deus, Ele vai usar a palavra dEle para falar com você. Deus, Ele não vai te deixar confundido. A palavra do Senhor diz que aqueles que olharem para eles não ficarão confundidos. E o passado, meus queridos, muitas vezes nos assola. O inimigo muitas vezes joga na nossa cara o nosso passado. O inimigo muitas vezes nos julga por coisas que nós fizemos no passado. Mas você sabe por que ele julga? O inimigo, ele só trabalha na nossa vida se ele tem legalidade para trabalhar. Se o inimigo muitas vezes julga o nosso passado, é porque ainda nós vivemos lá. Porque se nós não vivêssemos mais lá, o inimigo não teria legalidade nenhuma de apontar o dedo na nossa cara e nos trazer coisas do passado para esfregar na nossa cara. O que nós precisamos entender é o seguinte: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você errou no passado, se você já pediu perdão, se você já se reconciliou com Deus por aquilo que aconteceu, eu quero dizer uma coisa: a palavra do Senhor diz que quando nós pedimos perdão,
Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos livrar de toda a injustiça. O que acontece, meus queridos, é que muitas vezes nós pedimos perdão a Deus, mas nós mesmos não nos perdoamos e nós ficamos arrastando raízes de amargura para o resto da nossa vida. Deus já te perdoou. Se perdoa você, porque enquanto você não se perdoar, Deus ele não vai escrever uma nova história na tua vida. E Ele quer escrever, Ele quer fazer tudo dar certo. O que passou, meus queridos, passou. É agora. É agora. Como Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo olhando para frente, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo ele nos aconselha também, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Paulo ele era bem de vida. Paulo ele era de uma família nobre. Paulo ele fazia parte do Sinédrio. Paulo ele era um homem em que a palavra do Senhor diz que ele era um homem honrado. Paulo era um homem que ele influenciava pessoas. Só que a partir do momento em que ele teve o encontro com Jesus Cristo, não interessava mais quem ele era. O que interessava era fazer a vontade daquele que encontrou ele lá na estrada de Damasco. Paulo perdeu família. Paulo perdeu dinheiro, perdeu riqueza. Paulo perdeu status. E uma vez Paulo disse o seguinte: olha, tudo aquilo que eu perdi eu considero como lixo. Porque o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Porque ele sabia que se ele morresse, ele teria um encontro com o Senhor. E é isso que nós precisamos entender quando a palavra do Senhor diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e que nós venhamos dizer neles não tenho contentamento. Nós temos que entender, meus queridos, que Deus ele é tudo para nós. Deus é mais importante do que os nossos filhos. Deus é mais importante do que o nosso esposo, do que a nossa esposa. Deus é mais importante do que o nosso trabalho. Deus é mais importante do que os nossos bens. Muito mais importante. Hoje, nós somos novos, mas um dia nós seremos velhos. E para você que você acha que você já é velho, eu vou dizer uma coisa para você: você um dia vai ser mais velho ainda. Porque cada dia que passa, nós estaremos mais velhos. Ou não? Verdade. Hoje nós somos novos, mas um dia nós seremos velhos. Hoje nós teremos saúde. Temos saúde? Temos. Mas um dia nós estaremos fracos e cansados pela idade. Hoje nós podemos fazer algo para que lá na frente nós possamos estar felizes no Senhor. Para que quando nós chegarmos lá na frente, meus queridos, quando nossa vista já estiver cansada,
quando o nosso corpo já estiver cansado, nós olharmos para trás e nós falarmos: graças a Deus, o Senhor esteve comigo em todos os momentos. É fazer igual o velho Simeão, quando viu Jesus Cristo, falou: Senhor, a minha vontade era ver o Salvador, e eu já vi, agora pode me despedir em paz então. Que nós lá na frente venhamos olhar para trás, meus queridos, e não tenhamos nada do que se entristecer, porque aquele que caminha com Jesus, aquele que caminha na palavra do Senhor, é mais do que feliz, é bem-aventurado. Ame mais hoje, ame, abrace mais os seus filhos, abrace mais os seus pais, porque o tempo vai passando, meus queridos. Seja mais compreensivo com as pessoas, porque uma das características de um cristão é ser compreensivo, meus queridos. Julgue menos e ame mais. Não guarde rancor, perdoe, ou peça perdão se for necessário. Procure ser rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. Muitas vezes as pessoas querem ser ricas de bens, daquilo que nós podemos tocar, mas muito mais feliz é aquele que é rico de coisas que o dinheiro não pode comprar, que é amor, alegria, compreensão. Existem muitas pessoas que estão vivendo hoje, meus queridos, mas estão mortas por dentro, tristes, feridas, magoadas, caídas, sem direção, prostradas, sem expectativa de vida nenhuma. Seja forte, corajoso, tenha sempre um sorriso nos lábios e saiba valorizar as pequenas coisas que Deus proporciona para a tua vida. Coisas pequenas que nos trazem grandes alegrias. Aprenda. Existem muitas pessoas que estão mortas por dentro hoje, precisando do abraço de um amigo, de uma palavra de encorajamento. Seja uma pessoa usada por Deus. Permita-se ser um instrumento nas mãos do Mestre. Abrace quem precisa, ame quem precisa, socorra quem estiver precisando, vai atrás daquele que está perdido. Fala uma palavra de encorajamento. Seja usado por Deus, seja usada por Deus, porque existem pessoas, meus queridos, que só estão esperando uma palavra para decidir estar ao lado de Jesus. E quando você chega lá na frente, você olha para trás, meus queridos, e veja que você foi alguém que fez a diferença na vida de umas pessoas. A minha esposa me
me mostrou um vídeo hoje que eu achei muito interessante. Lá tinha uma frase que dizia assim: quando a morte chegar, que ela te encontre vivo. Amém, meus queridos? Que nós vamos ser abençoados por Deus. Vamos buscar aquilo que é dos céus. Eu gostaria de chamar já o grupo de louvor. Já nós estaremos passando para a ceia. Mas as palavras finais do nosso querido irmão Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 13 e 14, diz o seguinte: de tudo que já se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão, ele nos diz o seguinte: de tudo o que se já ouviu, a conclusão é essa: tema ao Senhor e guarde os seus mandamentos. Amém, meus queridos?